Olá, olá, doutores e doutoras, estamos de volta e a aula de hoje é de aval. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, fique conosco! O aval é um dos institutos jurídicos cambiários mais importantes de nosso ordenamento jurídico. E hoje nós veremos o conceito principal, as regras básicas, os tipos de avais existentes em nosso ordenamento jurídico. Começamos com o conceito. Aval é uma garantia prestada pelo avalista ao seu avalizado. Sempre que alguém da relação cambiária exige uma garantia, ou endossatário ou tomador beneficiário, ele vai fazer esse pedido em face de algum dos componentes da relação cambiária. E aí então surge a figura do avalista. Esse avalista vai prestar o seu aval no título de crédito, de maneira expressa, portanto, em homenagem ao princípio da literalidade, e vai escrever que avaliza no anverso do título de crédito. Breno, pode ser realizado aval no verso? Sim, desde que seja feito de maneira expressa o ato cambiário que está sendo realizado. Então, vai escrever no verso do título que garante, avaliza. Então, como regra, é no anverso, mas ele pode ser realizado no verso, desde que deixe expresso que está garantindo, que está, portanto, avalizando. E andando um pouquinho na matéria, nós precisamos consignar que existe como regra o aval parcial. É possível em nosso ordenamento jurídico o aval parcial, mas uma exceção importante. Lá no Código Civil, e de novo o legislador brasileiro dando as suas escorregadas, mais precisamente no artigo 897, parágrafo único, ele, legislador civilista, diz que é vedado o aval parcial. Então nós temos que, como regra, é possível o aval parcial. E como exceção, e quando a norma é aplicada de maneira geral pelo Código Civil, você vai dizer que é vedado o aval. Então, na sua prova escrita, se você quiser fazer essa diferenciação, como regra pode e como exceção não pode, porque o Código Civil o veda, ou ainda quando lá na sua prova de concurso, na sua prova da OAB, a pergunta for específica de aval, a regra de aval no Código Civil. Fique muito atento com relação a essa diferenciação. Nós temos ainda os tipos de avais. Nós dissemos na aula de endosso, convido você a assistir a aula de endosso. Nessa parte do endosso eu disse que o aval em preto ou aval em branco, bem como o endosso em branco e endosso em preto, tem uma palavra raiz para todos esses casos, que é a palavra identificação. Aqui, no aval em branco, nós temos que o conceito é não se identifica o avalizado. Já no endosso em preto, é possível, é necessário, melhor dizendo, a identificação do avalizado. E esse mesmo raciocínio ocorre lá no endosso. No endosso nós temos que, se o endosso é em branco, não se identifica, porque é em branco, o endossatário. E o endosso em preto, ele identifica o endossatário. Então, tanto no endosso quanto no aval, quanto esse ponto da classificação, a palavra identificação é muito importante. Fiquem atentos para vocês não escorregarem nas provas, sobretudo aquelas provas de múltipla escolha. Vamos aí fazer uma diferenciação entre aval e fiança. Vale lembrar que tanto no aval quanto na fiança nós temos pontos de contato. Ambos servem para garantir um negócio jurídico, bem como ambos necessitam de outorga conjugal, de outorga marital ou uxória, conforme você queira utilizar a expressão mais técnica possível, prevista no artigo 1647, inciso 3.
para dizer que é necessária a assinatura do endossante, do avalizado cônjuge juntamente com o seu esposo e a sua esposa. Então, esses pontos são os pontos de contato entre aval e fiança. Ambos são para garantia e ambos exigem a outorga conjugal. Mas quais são as diferenças? E essas são as mais importantes para provas, para sua matéria, para o seu dia a dia como advogado, para dizer que no aval nós temos aí o emprego do aval exclusivamente para títulos de crédito e a fiança exclusivamente para contratos. Ou melhor, enquanto o aval é um instituto exclusivamente de direito cambial, a fiança é um instituto exclusivo do direito civil. Não existe que se dizer que há um aval em um contrato de locação, por exemplo. Ah, professor, mas eu já vi qualquer coisa nesse sentido. Então é comum que haja dentro de um contrato de locação, por exemplo, a inserção de uma cláusula em que se conste um título de crédito e nesse título de crédito vai haver então um avalista. Isso sim é possível. Uma outra diferença entre aval e fiança é que o aval é autônomo, enquanto que a fiança é acessória. Explico melhor. Enquanto no aval é possível que o credor faça a execução tanto do avalista quanto do avalizado, porque eles são devedores co-obrigados solidários, na fiança isso não ocorre. Existe na fiança o que se chama de benefício de ordem. Como regra, o credor de um contrato deve executar primeiramente o devedor e somente quando esgotadas as fontes financeiras do devedor é que há que se cogitar de executar o fiador. Ah, professor, mas eu já vi que um credor cobrou diretamente o fiador. Então, pode ter sido ocorrido nesse contexto aí que você está dizendo, que tenha havido uma cláusula contratual em que as partes contratantes abrem mão do benefício de ordem, de maneira que o credor possa executar diretamente o fiador. Então, cuidado com as exceções. Nesse momento, fique apenas com as regras, tá? Uma outra diferença importante é que no aval nós temos a proteção do bem de família. O avalista não vai perder o seu bem de família, enquanto que lá na fiança o fiador pode vir sim a perder o seu bem de família. Isso aí é um posicionamento que existe em nosso ordenamento jurídico. Caminhando para o encerramento, falemos da classificação do aval sucessivo e aval simultâneo. O aval simultâneo é aquele que permite que exista mais de um avalista garantindo um avalizado. Já no aval sucessivo, nós temos a figura do avalista. Então, existe uma escadinha. Aqui está o avalizado tem um avalista, esse avalista tem um avalista. Costuma-se dizer que no aval sucessivo, nós temos o aval do aval. E o que acontece quando um avalista paga uma dívida de um avalizado? Quando avalista, é executado pelo credor e ele tem que pagar a dívida do avalizado. A regra é muito simples, não se esqueça, e muito fácil. Aquele avalista que paga a dívida do avalizado se subroga nos direitos de crédito do credor. Então ele pode entrar com ação de regresso aí contra aqueles que estão vinculados na relação cambial. É isso então. Espero que tenham gostado dessa aula sucinta, porém cheia de detalhes. Não percam tempo, estudem bastante direito cambiário, em específico a questão do aval. A gente se vê por aí. Tchau!